Você sabe, Fábio, que há alguns anos eu falava sobre transformação digital, a gente discutia, e a turma dizia assim, Aros, por que é que você fica falando no Tech News sobre a indústria automotiva? Isso aí não é papo para o Tech News, que era a coluna que eu tinha no Jornal da Manhã, isso aí não é papo para o Sociedade Digital. E eu dizia assim, poxa, vocês já entraram em um carro hoje? Quando o cara chega na concessionária, ele muitas vezes vai ao carro para procurar o que tem no multimídia, qual a capacidade que ele tem, qual o tamanho da tela que tem no display, se a chave é por sensor, se não é, enfim, se tem câmera de ré. A última coisa que a maior parte das pessoas procura quando vai comprar um carro é saber qual é o motor do carro hoje em dia. Se isso não é uma revolução digital para o setor, eu não sei o que é. Essa é uma impressão equivocada minha ou não? Vocês estão muito mais para uma grande indústria da tecnologia do que para uma indústria, vamos dizer assim, tradicional, convencional, secular, né? Bom, Aros, de fato o que está acontecendo na indústria automotiva é uma revolução, jamais vista nos últimos, talvez, 50, 60, 100 anos. O que a gente tem visto é uma extensão do uso do smartphone para dentro dos carros. E com isso, a sensação de conectividade, ela continua. E a fluidez precisa cada vez mais acontecer. O que a Stellantis tem feito nos últimos anos é uma transformação de forma muito pragmática da fábrica para os escritórios e levando essas inovações tecnológicas para dentro do produto. E a gente vê isso em dois vetores. Para dentro das fábricas, com o advento da indústria 4 ou 5.0, se a gente quiser chamar assim, sensores, IoT, automação avançada, o próprio uso de machine learning, inteligência artificial. Isso tudo traz uma otimização e sinergias entre os processos da montadora como um todo. De um outro lado, você vê a experiência do cliente no centro das decisões, seja para poder fabricar produtos voltados para os brasileiros, seja para poder criar customizações, como você falou, ir na concessionária para conhecer muito mais o lado digital, aquilo que eu não vi, a experiência que eu não vivi no mundo digital. Hoje, realmente, o cliente está muito mais informado, ele consegue, através dos nossos próprios sites, montar o veículo, personalizar, virar 360, analisar leituras específicas sobre o veículo, sobre o motor. Então, falta aquela última parte que é conhecer o produto, tocar, visualizar, ter a experiência de dentro do mercado. Tem até, em alguma medida, um aspecto de customização. Hoje, vocês permitem até para algumas marcas a customização. Você entra lá no site, você escolhe o detalhe da cor. Isso ao longo da jornada do cliente faz a diferença também com a experiência, né? Faz. E assim, o mais interessante disso é, por a Stellantis ser uma empresa com vários brands, você consegue criar plataformas que são fundações e servem para cada um dos brands, mas cada marca precisa da sua própria identidade. A Jeep vai falar com aspecto mais de aventura, a Ram vai sempre olhar a robustez e a inovação, a Fiat vai estar muito mais próxima dos brasileiros. Do dia a dia. A Peugeot com o design. Mas no final você tem lá o Monte, o seu carro, que é uma engine produzida única para todo mundo. Para todo mundo. E cada site posiciona de acordo com aquilo que fala e a linguagem com o cliente. E é interessante a ideia que se faz sobre a tecnologia para o setor, porque nasce menos, talvez, de uma necessidade de encantar o cliente e muito mais da necessidade de protegê-lo do que propriamente essa experiência pelo lúdico. Porque boa parte das soluções hoje que estão embarcadas nos carros, elas não têm a ver necessariamente com uma grande experiência. Aquela porção enorme de sensores ali, elas não existe porque é muito legal você ficar rodando a tela para saber qual é a pressão do pneu. Mas porque aquela é uma informação importante do ponto de vista de segurança para que você faça uma viagem mais segura. O próprio ADAS, aliás, eu queria que você explicasse o que é esse sistema. Ele nasce não de uma experiência lúdica de, olha, o carro não me deixa trocar de faixa se eu não der a seta. Não, não é isso. É porque é um instrumento de segurança que acaba tornando também a experiência mais rica para o cliente. Mas acho que o começo da jornada para vocês é necessariamente a segurança. É esse o caminho? É exatamente isso. E, assim, a segurança em alguns aspectos. Quando a gente fala do ADAS, que é o Sistema Avançado de Suporte à Condução do Veículo, ele está muito ligado a
São 5 níveis. A gente tem do nível 1 até o nível 5. O 5º nível, onde a gente tem a maior automação possível, é algo mais futurístico. E as empresas hoje estão navegando entre o 1 até o 4. Obviamente, isso depende de infraestrutura, isso depende de legislação, depende de cultura e depende também do próprio cliente, se ele quer aquele tipo de tecnologia embarcada no carro. Mas o avanço do ADAS só foi possível porque os microchips, com a capacidade de processamento, evoluíram demais nos últimos anos. A rede do carro, ela se transformou num cérebro mesmo, onde você consegue comandar, você consegue criar níveis e camadas de segurança que são super importantes. Então, eu consigo isolar motor, eu consigo isolar freios de uma forma a proteger que aquele sensor e aquele chip não seja, por exemplo, invadido indevidamente. E ele gere alertas, como você falou, da pressão do pneu, se o combustível que eu estou utilizando é um combustível que está lá no nível adequado, eu consigo localizar o veículo em um caso de furto ou não, ou até mesmo demarcar uma área para um ente da minha família usar o veículo e eu sei que ele saiu daquela área demarcada. Então, tudo isso veio de uma soma de plataformas. Uma plataforma que a Stellantis criou e já foi anunciado no plano estratégico era de ter um Smart Cockpit. Esse Smart Cockpit é a experiência do cliente que você falou. É pela central multimídia que ele consegue navegar, que ele consegue ter experiência fluida. Isso te aplica também a todas as marcas? Todas as marcas. Você vai ter mais ou menos recursos a depender da categoria, mas todo mundo parte da mesma premissa? Parte da mesma premissa e cada marca tem o poder de decidir quando aplicar. Porque pode ser que naquele determinado brand não é a hora de aplicar aquela tecnologia. Depois, uma segunda tecnologia é o Stellantis Brain. O que é o Stellantis Brain? É o que eu te falei, que conecta cada central da eletroeletrônica do veículo com segurança, com barreiras de proteção, com criptografia, porque hoje o carro está cada vez mais conectado. E esse carro conectado precisa de atualizações, assim como o seu telefone, assim como o seu computador, o seu sistema de defesa, ele precisa receber atualizações over the air. E para que isso aconteça, a Stellantis se preocupa cada vez mais que os fornecedores, os parceiros, tenham a correta criptografia, tenham certificados ISO e SAI, que são globais, para que a gente consiga construir uma arquitetura inteligente, um veículo cada vez mais autônomo, como eu falei, do nível 1 até o nível 5, nós vamos chegar um dia, mas tudo isso pensado para uma região, para um país, para uma infraestrutura, para aquilo que cabe no bolso de cada cliente. Então, a aplicação dessas plataformas vai acontecer em cada brand no momento certo, na hora adequada. E aí, quero trazer para a nossa conversa o André Miceli, que tem uma pergunta para você na linha dessa nossa discussão sobre essa digitalização. Vamos ouvir a pergunta dele? Claro. Olá. Bom, a indústria automotiva vive uma revolução gigantesca sobre diversas perspectivas. Uma delas tem a ver com o modelo de abastecimento. Estima-se que 60% dos carros nos próximos 10 anos produzidos no mundo vão ser híbridos ou totalmente elétricos. Mas também tem uma revolução importante no que diz respeito à transformação do carro quase numa plataforma digital. Tem tanta tecnologia embarcada e elementos como o GPS fornecem informações para que empresas possam participar desse contexto com ofertas, promoções, com o marketing em geral, a comunicação entre os carros. Enfim, tem uma série de caminhos para usar a tecnologia para mudar a experiência do motorista. E aí, as minhas duas perguntas são: a primeira, o que de fato já aconteceu no sentido de mudar a experiência dos motoristas usando tecnologia e não apenas um cockpit mais básico que faz integração com aparelhos celulares, o que já tem embarcado, que muda essa experiência. E num país como o Brasil, que tem uma relação tão forte com os carros em geral, com o ato de dirigir, dá para pensar em alguma coisa específica? Vocês estão pensando e trabalhando a individualização desse tipo de solução do carro? Ótima pergunta, André. Obrigado aí pela pergunta. O que a gente vê hoje dentro da Stellantis, a gente acredita muito na questão da eletrificação, é que o Brasil tem uma fonte extremamente importante e renovável, que é o etanol.
Então, a gente acredita e estamos desenvolvendo hoje no Brasil, com quase 4 mil engenheiros, uma tecnologia chamada BioHybrid. O que é o BioHybrid? É a junção de motor com propulsão mais a bateria que ajuda na impulsão do veículo e na economia de escala na hora que você está acelerando, por exemplo. Você tem mais torque. Isso vai em 4 estágios. Uma bateria de até 12 volts, uma bateria de 48 volts, um carro que é plug-in e o full elétrico. Essa plataforma, o BioHybrid, ele combina sustentabilidade, ele traz para dentro dos nossos veículos também uma aplicabilidade em qualquer um dos nossos brands, na Fiat, na Ram, na Jeep, na Peugeot e na Citroën. E cada marca vai decidir quando aplicar. A gente já fez hoje, né, a aplicação na Fiat e na Peugeot e vem novos lançamentos por aí. Quando a gente fala de experiência para dentro do carro, como eu comentei, o veículo conectado está cada vez mais trazendo informações importantes, seja da dirigibilidade, seja da forma como o condutor utiliza o veículo, seja até mesmo para prevenir algum acidente. Então, ele tem já a frenagem automática, ele tem, como você comentou, a mudança de faixa, ele tem, né, sensores que alertam em caso de algum estresse durante a dirigibilidade. Então, essas coisas todas já existem. O que a gente vai ver daqui para frente são tecnologias que vão cada vez mais tornar o carro mais autônomo, vão buscar uma experiência mais transformadora do ponto de vista de usar copilots, utilizar novas ferramentas para poder trazer uma experiência dentro do cockpit do veículo. Essas experiências contam para aqueles clientes que querem navegar numa cidade, querem conhecer um pouco mais daquele local. Então, a junção das plataformas automotivas mais inteligência, de alguma forma ligadas ao ADAS e experiência para dentro do cockpit, vão transformar a indústria nos próximos anos.